Ok, muito obrigado. Boa tarde. Agradeço a participação de todos nesta hora, inclusive dos convidados que estão aqui no palco comigo para discutir o tema inovação no Brasil e no mundo, situação atual e perspectivas. Em primeiro lugar, gostaria de falar sobre a dinâmica desse painel. Vamos começar com cada convidado falando sobre o tema, mais ou menos 10 minutos, e na sequência faremos uma sessão de perguntas e respostas que talvez seja um pouco mais breve, porque dos convidados tem que sair para o aeroporto. Meu nome é Ralf Schwenz, ou Ralf Schwenz aqui no Brasil, sou presidente da BASF para a América do Sul, sou alemão e estou aqui no país há 4 anos, mais ou menos. E para quem não conhece, a BASF é uma indústria química que tem mais de 150 anos no mundo e mais de 100 anos aqui no Brasil. Nós fornecemos produtos e soluções em mais de 170 países para segmentos como agricultura, construção, transporte, higiene e saúde, energia, recursos naturais e muitas outras indústrias. E a BASF participa ativamente na MEI há 4 anos, pois compartilhamos o mesmo propósito de alavancar a inovação. E participo eu do comitê de líderes da MEI e muito obrigado pelo convite aqui. Vamos começar compartilhando dados fornecidos pela MEI que ajudam a entender um pouco a posição do Brasil no cenário global de inovação. Não é muito positivo, mas eu acho que também é um pouco food for thought e depois vamos procurar soluções para melhorar a situação atual. E dos principais indicadores nesta área é o índice global de inovação. O último relatório foi divulgado faz muito pouco tempo, faz acho que 2 semanas, e esse relatório traz uma análise detalhada sobre o desempenho de inovação em 127 países, que representam 93% da população global e 98% do PIB global. Então, é muito representativo. O Brasil, este ano, manteve o 69º lugar no Índice Global de Inovação, porém, em 2011, o país ocupava o 47º lugar, que quer dizer que quase em promédio, todo ano perdemos 4 posições. E quando comparamos com os demais países do BRICS, ou seja, com Rússia, Índia, China, África do Sul, o Brasil ocupa atualmente o último lugar. O país também não aparece bem situado em comparação a outros países da América Latina e Caribe, como Colômbia, México, Costa Rica, Uruguai, Panamá, porque todos esses ficaram frente do Brasil. E para atingir o nível da Suíça, que ocupa a posição, ou a primeira posição nesse índice, o Brasil precisaria dobrar sua pontuação. Acho que é interessante entrar um pouco nos detalhes deste estudo. Deste índice consiste de 2 indicadores: insumos de inovação e produtos de inovação. E no indicador de insumos de inovação, o Brasil está na 60ª posição, um pouco melhor que em total, e esse índice avalia os elementos instituições, capital humano e pesquisa, infraestrutura, sofisticação do mercado e sofisticação empresarial. E o Brasil aumentou 10%, algo positivo, sua pontuação nesse indicador nos últimos anos, mas também tem conseguido obter melhorias de desempenho, especialmente nos itens capital humano e sofisticação empresarial, mas se comparamos isso com a China, por exemplo,
exhibiu taxas de incremento muito mais expressivas que os demais integrantes do BRICS, incluso Brasil ao longo do tempo, e ocupa hoje a 31ª posição nesse índice. E a situação não é a mesma quando se examinam os indicadores de produtos de inovação, e esse subíndice é composto por produtos de conhecimento e tecnologia e produtos criativos. E nesse indicador, o Brasil ficou na 80ª posição, mas o que é mais preocupante é que o Brasil perdeu 37% nos últimos 6 anos. E países como México, Turquia, que têm PIB per capita semelhante ao do Brasil, cresceram 16% e 17% respectivamente. Conforme o estudo da MEI, a posição pouco destacada do Brasil nesse índice decorre do baixo desempenho dos produtos de inovação, e isso está reduzindo a taxa de eficiência, que é o quociente dos dois subíndices. E na taxa de eficiência, o Brasil caiu da 7ª posição em 2011 para 99º lugar, então foi uma caída bem marcada. Acho que todos nós aqui sabemos que políticas consistentes de inovação são fundamentais para que os países tenham crescimento sustentável, com aumento de eficiência, melhoria dos resultados econômicos e maior confiança dos investidores, e por isso também estamos organizando esse congresso aqui, também para procurar formas de melhorar. E nesse contexto, acho que a indústria química também tem contribuído para promover a inovação no Brasil. Posso falar, para minha empresa, para a BASF, nós investimos faz 2 anos 500 milhões de euros num novo complexo químico em Camaçari, na Bahia, onde trouxemos a mais nova tecnologia para produzir ácido acrílico, que é uma matéria-prima, por exemplo, para o segmento de higiene e saúde, a construção. E a inovação, acho que também é parte da nossa DNA da empresa. Ano passado, por exemplo, nós investimos 2 bilhões de euros no tema de P+D. Nós registramos 850 patentes no mundo e realizamos 3.000 projetos. E acho que nesse sentido é importante mencionar que nós, por exemplo, aqui no Brasil, já foi mencionado, nós trabalhamos muito na área de agro, e entre os exemplos recentes da nossa inovação no Brasil estão muitas soluções digitais para aumentar a eficiência do agricultor, como projeto que se chama AgroDetecta, que é serviço de agricultura de precisão da BASF. Também achamos que é muito importante ter parcerias importantes aqui. Estou muito orgulhoso de falar de nossa parceria com a Embrapa. Trabalhamos há mais de 25 anos aqui no Brasil com a Embrapa, desenvolvendo novos produtos para a agricultura. Co-criamos também com clientes, com associações, com universidades, muitos projetos e diferentes plataformas, e a MEI é ótimo exemplo disso. E assim, finalizando minha provocação, finalizo compartilhando a proposta de agenda da MEI para ampliar a inovação. Ela ressalta 4 vertentes sobre as quais eu convido os meus colegas de palco para comentar, trazendo suas experiências. São elas: primeiro, aprender com os líderes em inovação nos países desenvolvidos e emergentes. Segundo, aumentar a efetividade das políticas de inovação. Terceiro, apoiar a inovação orientada a resultados. E quarto, alavancar a internacionalização. E com isso, gostaria de passar a palavra para Vinícius Lages, que é o diretor de Administração e Finanças do SEBRAE. Vinícius, você gostaria de compartilhar
suas ideias sobre o tema com a gente. Obrigado, eu queria dizer que é uma honra estar aqui compartilhando esse painel e participando desse 7º Congresso. Eu vou falar da perspectiva dos pequenos negócios, porque eu acredito que parte desses indicadores que o Brasil tem ainda de competitividade, de baixa produtividade, baixa taxa de inovação, tem a ver com o segmento que nós atuamos, os pequenos negócios. Quero falar, portanto, dessa missão que o SEBRAE tem. Eu trabalho no SEBRAE. O SEBRAE existe há 45 anos e tem na sua missão o apoio ao desenvolvimento competitivo e sustentável dos pequenos negócios e o estímulo ao empreendedorismo, onde, evidentemente, a inovação entra como sendo um pilar fundamental para que os pequenos negócios possam se tornar competitivos e sustentáveis e que mais empreendedores no Brasil entrem no mercado inovando. E por que isso é importante nós tratarmos aqui nesse contexto? Porque os pequenos negócios, do ponto de vista quantitativo, representam quase 98% do número de empresas no Brasil. Então, é muito importante que esse segmento tenha também avanços no seu conjunto para que a produtividade sistêmica da economia brasileira possa crescer. Nós dedicamos um orçamento expressivo, o presidente da FIF falava hoje pela manhã, temos a obrigação de aplicar 20%, nós aplicamos a média de mais de 35% historicamente, porque reconhecemos que é aí que a diferença existe, é aí que a pequena empresa vai inovar para fazer melhor, para desperdiçar menos, para poder atingir padrões de competitividade global. Os pequenos negócios têm importância fundamental já quantitativamente, mas é nos pequenos negócios que surgem, na maioria dos países, e no nosso caso também, as startups, as spin-offs de médias e grandes empresas, os fornecedores que compõem as cadeias de valor que fazem a nossa economia. Portanto, isso é muito importante que faça parte da agenda e por isso que nós nos integramos à MEI, à agenda da MEI, como parte, digamos, do esforço, do desafio que o Brasil tem diante desse tema. O Brasil é um país de empreendedores e, por isso, é muito importante que esse empreendedorismo se dê em bases inovadoras. Cerca de 35% das empresas têm até 2 anos de funcionamento apenas no Brasil. Também se destaca muito com as empresas chamadas gazelas, de alto crescimento. Infelizmente, apesar de sermos um país de empreendedores, essa taxa de empreendedorismo ainda é bastante expressiva em termos de empreendedores por necessidades. E é por isso que nos preocupa, num contexto, sobretudo, de desemprego, de crise que nós vivemos, que as pessoas possam ingressar no mercado empreendendo, mas com proposta de valor inovadora. O tema desse congresso, inovar é gerar valor, é algo que para nós se aplica muito bem. Nós consideramos também que inovar é gerar nota fiscal, é gerar riqueza para a economia. Sem esses pequenos negócios inovarem, dificilmente a economia brasileira consiga melhores indicadores. Pelo tamanho da economia brasileira, a taxa de empreendedorismo inovador é bastante inexpressiva comparado com de outros países. E é muito importante olhar esse nosso segmento, porque ele vem crescendo numericamente, sobretudo a partir de 2009, quando o Brasil definiu uma outra categoria de pequeno negócio, que são os MEI, os microempreendedores individuais. Nós demos um salto de 2,5 milhões de pequenos negócios em 2007 para quase 12 milhões hoje, 7 milhões dos quais de microempreendedores individuais. Isso nos coloca um desafio enorme do ponto de vista da agenda de desenvolvimento do país. Como já vimos e foi tratado aqui diversas vezes, o grande desafio que nós temos na economia brasileira, e a inovação tem que enfrentar isso, é a produtividade. Sobretudo a produtividade do trabalho, que tem a ver com diversos fatores, a baixa incorporação de tecnologia, o nível de escolaridade, mas, sobretudo, a baixa produtividade do trabalhador quando comparado com de outros países. Com os Estados Unidos, por exemplo, nós somos 4,7 vezes menos produtivo por trabalhador, ainda que em alguns setores tenhamos uma melhor taxa de convergência. Os pequenos negócios representam 27% do PIB e ocupam 52% da mão de obra. Por aí dá para ver, comparado com o país da OCDE, que nós temos muita gente empregada na pequena empresa, mas produzindo pouco PIB. E esse é um desafio que nós temos, tornar os pequenos negócios também parte dessa equação de geração de valor.
é, portanto, um dos principais desafios que nós temos. E é desafio porque esse segmento dos pequenos negócios apresenta forte heterogeneidade intra-segmentos, entre regiões do Brasil. Você pode ter de 2 a 3 vezes a produtividade no agronegócio, na produção de determinados produtos, comparado com uma região mais competitiva. Estão presentes em todo o território nacional e, portanto, tem uma importância também social e para o desenvolvimento territorial, lá onde um conjunto enorme de brasileiros vivem, não existe grande nem média empresa. São as pequenas empresas que estão lá servindo, portanto, elas precisam se adequar a esses padrões mais competitivos. 65% dos pequenos negócios com menos de 3 anos de atividade, eles têm produtos e serviços não inovadores e 90% dos negócios iniciantes no mercado têm tecnologia empregada nos produtos e processos com mais de 5 anos. Portanto, um desafio enorme a ser enfrentado. Portanto, isso é um contraponto à crescente presença dos pequenos negócios dentro dessa economia da inovação, dentro de setores mais inovadores. Para os pequenos negócios, esse imperativo da inovação, ele se torna cada vez mais fundamental, porque nós vamos passar por uma transformação na economia brasileira, cada vez mais crescente, da formalização, da tecnificação, da profissionalização, portanto, e da incorporação de tecnologias para poder servir a uma sociedade cada vez mais urbanizada, cada vez mais conectada e exigente de padrões de serviço. Aqui no Brasil ainda é possível alguém comprar, na economia de serviços, um secador de cabelo e abrir um pequeno salão de beleza na esquina. Abrir um pequeno açougue, abrir uma pequena oficina de reparo de automóveis. Em muitos países do mundo já não é mais possível empreender sem ser com tecnificação, com certificação, com tecnologia. Portanto, o grande desafio que nós teremos é de enfrentar essa agenda dos pequenos negócios daqui para frente. Mas eles estão inovando. Por exemplo, um recente estudo do Progressive Policy Institute indicou que tem 312 mil brasileiros dedicados à chamada App Economy, ao desenvolvimento de aplicativos para um conjunto grande de setores da economia brasileira. Isso é muito alvissareiro, considerando que setores de tecnologia intensiva não tiveram um crescimento tão grande nos últimos anos da taxa de emprego. Mas os pequenos negócios, efetivamente, têm baixa taxa de inovação, usam tecnologia simples, os processos produtivos são com a divisão de trabalho muito inadequada, quase todo mundo faz tudo, tem uma baixa rentabilidade, portanto, uma capacidade de reinvestir, e tudo isso se agrega a esse desafio. Por que a gente não assiste taxas maiores no Brasil de inovação nos pequenos negócios? Ora, porque nós temos ainda uma herança que está apontada pelo Índice Global de Inovação e por todo o debate aqui da agenda da MEI. O Brasil convive com a agenda, alguns elementos da agenda do século XIX, outra grande agenda, sobretudo uma agenda microeconômica do século XX, e tem o desafio de enfrentar o século XXI. Mas nós vemos também que ainda temos um sistema de inovação e uma desarticulação dos atores nesses ecossistemas, que fazem com que, sobretudo para o nosso segmento, você tenha uma baixa capacidade de combinar tanto as competências internas desses negócios, com o conhecimento existente e os serviços de apoio à inovação e P&D que existem já no ecossistema do país. Por isso que, para nós, nós temos absoluta certeza de que avançar no sentido também da sensibilização da cultura da inovação se torna fundamental. Acompanhamos, subscrevemos essa agenda da MEI com relação à melhoria do ambiente de negócios, e isso, para nós, é algo que já é uma agenda há muito tempo devida e que nós entendemos que precisa ser encarada em definitivo. Sem enfrentarmos essa agenda do século XX, nós, do ponto de vista do conjunto de políticas do negócio, isso se complementa com uma herança que nós temos ainda e um sistema de CIT e I que herda, sobretudo das academias, dos institutos de pesquisa, uma perspectiva do desenvolvimento da inovação do século XX, que foi inovação fechada, departamentos de P&D, com pouca conexão
com os sistemas de inovação e com os ecossistemas. Então, acredito que as transformações que vão ocorrendo nesse momento, para ter uma nota positiva, nós estamos enfrentando essa agenda do século XX do ponto de vista da política de apoio, né, melhorando as condições macroeconômicas. Durante muito tempo o Brasil secundarizou a agenda da inovação, a agenda microeconômica, em função de ser uma economia que viveu diversas crises no século XX. Crise cambial, crise do balanço de pagamentos, inflação, etc. É evidente que essa agenda microeconômica ela ficou secundarizada. A estabilidade macroeconômica da última década permitiu que a gente pudesse, sobretudo, introduzir esses elementos de reformas fundamentais, como já foi tratado aqui na agenda da MEI, e isso nos anima. Nos anima, sobretudo, porque nós vemos em paralelo, né, com a modificação da legislação trabalhista, a possibilidade de terceirização, a possibilidade de novas formas de articulação dentro das cadeias envolvendo os pequenos negócios, o surgimento dessa chamada revolução disruptiva da era exponencial, em que permite que as chamadas tecnologias habilitadoras, a inovação aberta, novos modelos de negócio, permitam a inserção de pequenos negócios cada vez mais crescente. Para nós do SEBRAE, nós entendemos que é fundamental que nós também abracemos essa revolução, façamos também essa transformação digital, porque nós trabalhamos ainda dentro de um modelo muito próprio do século XX. Nós desenvolvimos o nosso próprio conhecimento, claro que bebíamos na fonte da academia, dos especialistas, mas nós escolhíamos o que colocar no marketplace de soluções para os pequenos negócios. Evidentemente que os modelos de negócio plataforma, esses novos modelos, a possibilidade de envolvimento com os ecossistemas, nos obriga a se abrir, inclusive, enquanto instituição, para sermos um hub de soluções para as pequenas empresas. Portanto, esse movimento de nos inserirmos nos ecossistemas de inovação, de ter uma maior aproximação com as grandes empresas, essas que apostam em inovações como estratégia já há muito mais tempo que nós, é algo fundamental. Nós acreditamos que hoje a condição, e nós somos otimistas também, como Pita Diamandis aqui colocou, né, de que esse copo está mais cheio do que vazio. Portanto, eu acho que para concluir, nós temos sim um desafio de sensibilização para a compreensão do desafio da pequena empresa do ponto de vista da inovação. Diversas pesquisas mostram que as pequenas empresas não sabem quais são os serviços disponíveis nessas estruturas e nos ecossistemas, como também os ecossistemas não se prepararam, e os laboratórios, as universidades, para fazer um downscale das soluções. Estamos trabalhando para isso, trabalhando com Startup Day, com Campus Party, fazendo o hackathon. Lançamos agora, na última Campus Party em Brasília, um hackathon específico ligado à eco-inovação, para podermos, na cadeia de grão, diminuir a pegada ecológica do agronegócio brasileiro. Fizemos também com leite, podemos fazer com outros setores. Então, sim, essa agenda é uma agenda que avança. Nós acreditamos muito que tanto a agenda macro e microeconômica pode progredir a partir dessa superação da crise que vivemos, e abre-se uma oportunidade diante desse avassalador mundo que foi aqui descortinado pelo Pita Diamandis, para que os pequenos negócios possam finalmente se inserir em mercados mais sofisticados e em cadeias de valor mais sofisticadas. Nós temos programas de encadeamentos produtivos com grandes empresas que mostram que pequenas empresas que são expostas a cadeias de valor global, elas têm maior produtividade, melhor qualidade e têm condições, inclusive, de melhorar do ponto de vista da sua capacidade de inovar. Fico por aqui. Muito obrigado, Vinícius. Muito obrigado por colocar o ponto de vista de pequenas e médias empresas. Agora vamos ouvir a Deborah Wynne-Smith, que é a presidente e CEO do Conselho de Competitividade dos Estados Unidos. Thank you. Well, I want to first of all congratulate CNI and SEBRAE and MEI for this very important private sector-led platform
to accelerate the innovation journey for Brazil, a new era for productivity and growth and prosperity. The Council on Competitiveness that I have the honor to lead is an organization of CEOs, university presidents, labor leaders, and national lab directors that is celebrating its 30th anniversary. And our agenda is to identify the opportunities and challenges that drive productivity growth and prosperity. Without productivity growth, we will not maintain an increasing standard of living for our citizens. And in our work over 30 years, we really have focused in on innovation capacity and innovation outcomes as the only sustainable long-term driver for productivity and growth. We are very proud that we have a very deep strategic partnership with colleagues in Brazil, institutionally, with CNI, with SEBRAE, with BNDES, with ABDA, with the Brazilian Competitiveness Movement, and many companies as well. Many of the members of the U.S. Council on Competitiveness, that's chaired by Sam Allen, the CEO and chairman of John Deere, are very deeply involved as partners in Brazil's economy, and for many, many years. We have many members of the U.S. Council on Competitiveness who have made strategic choices to invest very advanced R&D facilities in Brazil. I had the honor a few years ago to join the then CEO of GE and the director of Brazil in GE for the opening of their very advanced R&D center in Rio de Janeiro. Many of our company members not only see Brazil as an important market, but as a place to do the most advanced R&D in the world, IBM being an example in point. So why is the U.S. and Brazil, through our Council on Competitiveness, committed to this partnership? Well, we're the two largest economies in the Americas. We have so many common shared interests and capabilities. We're democracies, we have large populations, we have brought together immigrants from around the world to build our societies and cultures. We also are societies and cultures that are very creative in the arts, in music, in design. We have huge natural resources, and very importantly, and don't underestimate this fact, the U.S. and Brazil could feed the entire world. We are the largest food producers and exporters with huge productivity. I will just share with you a story that the chairman of the U.S. Council, Sam Allen, likes to tell, and it's a very significant one. He has said to me often, you know, Deborah, when we come down to Brazil, he comes down to meet with some of his customers in Mato Grosso and elsewhere. He said, we will get in an airplane, an Embraer, and we will fly for over 30 minutes, and we have not reached the end of a farm. There is no large-scale agriculture in the world on the scale of productivity that exists in Brazil. So we know, of course, one of the great global challenges is that we're going to have to not just double, but probably triple global food production. And we're moving into the world of precision agriculture enabled by the Internet of Things, the Internet of everything, many of the technologies we've been discussing today. So that's a great area for bilateral collaboration between the U.S. and Brazil that can, again, go out globally. So I want to share that as some very positive insight into why the strategic bilateral partnership between the United States and Brazil is very important for the Americas, but for the world as well. Now, I'm an archaeologist, and so I've always studied in my life and interested in the continuum of human civilization. And you look at any great civilization from the time we became Homo sapiens, and it has always been the discovery of new knowledge and the mastery of technologies that have enabled human progress and, quite frankly, has altered and changed the trajectory of geopolitical power. We are today, as we've been hearing,
and our wonderful presentations, really in the midst of a great transformation between the 20th century system of production and services and the 21st century. This has caused tremendous turbulence, transition, and transformation. It is certainly at the heart of the narrative of political choices we're seeing in the United States and elsewhere around the world. But as we heard from Peter Diamandis today, it's a time of great opportunity, even as it is reshaping every single business and industrial sector and determining the new drivers of productivity and which nations, which cities in the world will flourish and which ones will not. Now, we know a lot of this change has been driven by the great transformation in the digital economy and bringing the world together through the democratization of innovation and also the deepening of global supply chains, so that you can really say with truth that everyone in the world is competing everywhere, all the time. But at the same time, these frontiers of knowledge are shrinking, and knowledge very quickly is becoming commoditized. And so the value is delivered to those who can take new knowledge quickly and turn it into new value through innovation. Now, I'm sure if we went around this room, everybody would have a different definition of innovation. So I'm going to share the one that the Council on Competitiveness developed back in 2004 when we led in the United States the National Innovation Initiative that was chaired by the then CEO of IBM and the president of Georgia Tech, which led to a great report, Innovate America, that was turned into bipartisan legislation that really enabled tremendous investments and strategy in the US around talent, technology, investment, and infrastructure. And our definition of innovation is that innovation is I to the fifth power. It is the intersection of ideas, imagination, insight, invention, and impact to create new value. And everyone is an innovator. Innovation is not just about high tech. So an example, in my view, of innovation coming out of Brazil, maybe it doesn't create a lot of wealth and maybe not a lot of jobs, but it certainly changed a whole global market and status symbol for Havaianas. Who could believe that you took a product like rubber flip-flops and with creativity and design turned this into a product that every young girl around the world wants to spend $100 for? It's innovation, and it creates this new continuum of looking at innovation in a very broad systemic way. Now, innovation is a journey. It has a beginning, but it never has an end. And it's only going to be through this harnessing of global innovators and innovation capacity that we're going to solve and deal with these global grand challenges, from food production that I've mentioned, to water, delivering low power, clean energy, dealing with the world's population, the demographics that are very favorable in Brazil and the United States, in our case, if we increase our immigration, not favorable to Europe and Japan and other places with low birth, how we're going to deal with the complexity of urbanization and moving to smart, sustainable cities, increasingly where people want to live and work. How are we going to move to a low-carbon world? All of this depends on the innovation and also how we're going to move forward on these UN Sustainable Development Goals. So let me just quickly mention, we heard a lot about this today, but as Peter Diamandis said, and I loved his talk, there's some points of it I'm going to pull out that I may disagree a little bit on, but he's right. We're living in the greatest time of human civilization with these four great revolutions that are colliding and colluding: the digital, the biotech, the nano, and the cognitive revolutions. They are rewriting our world in digital code, genetic code, atomic code, and cognitive code. And the value they're creating is coming into every industry and activity. So let me give you a few examples of the value that's coming from this production and services in our physical and virtual world. Sensors, the Internet of Things. We have a company in the US Council on Competitiveness, and one of these executives spoke, I believe tomorrow,
Snap-on Tools. I don't know how many of you know about Snap-on Tools, but Snap-on Tools makes the highest, in my view, the best quality, high-end tools that are used to repair every car, every aircraft. A kit of Snap-on Tools costs about $30,000. I visited their factory in Wisconsin. There's so much brand associated with Snap-on that even young people that work there, when they get married, they want to get married around Snap-on Tools. There's even a Snap-on Tool kit that has been used as a grave marker. But guess what? Snap-on Tools has more data now than any company in the world on the performance of every product they repair. Because now all of their tools include sensors. They're capturing the data. They have more information on a Tesla than anyone in Tesla. This is an incredible example of the merger of the digital and physical world. Now, I know my time's running out, but I want to say a few things on manufacturing. Advanced manufacturing is here. It's not dirty, dumb, dangerous, and disappearing. It's smart, it's safe, it's sustainable and surging. Brazil plays at the highest end of advanced manufacturing through companies such as Embraer, a great innovator. You go to Embraer, you see the high-performance computing, you see the design, you see how they captured a whole set of markets in the regional airspace. This is high-end innovation that Brazil's leading. But at the same time, Brazil needs to invest more in the research and development and the continuum of capability from university, lab to company with entrepreneurs to capture more of this advanced manufacturing revolution. You think of the nanotechnology area, the biotech, huge, huge opportunities. I want to also mention a company called Europharma in the pharmaceutical area here in Brazil. They're doing the best work that you can see anywhere in the world in terms of the safety, efficacy, and design and production of pharmaceuticals, but they haven't yet moved into the world of immunologics and the frontier, but they're poised to do so. So what needs to be done? For Brazil's innovation machine, there has to be a focus on talent. We've heard that all day. Education from the K through 12 all the way to the highest end. There has to be attention on the infrastructure, the tax, the fiscal, the regulatory environment, intellectual property, all of those things. The infrastructure for logistics, supply chain, and control. And very, very importantly, a focus on the investment in people and how they relate to this innovation ecosystem. I'm very bullish on Brazil. I've committed a lot of passion and interest and commitment to our partnership. I invite all of you to come September 21st to San Diego. The Chancellor of UC San Diego, Pradeep Khosla, will be hosting the 4th U.S.-Brazil CEO Innovation Summit, and we're committed to do some big, important things together to drive the frontiers of prosperity and productivity between Brazil and the United States and the Americas and the world at large. Thank you so much. Thank you very much, Deborah, for your exciting and quite emotional contribution. And eu acho que todos estamos contentes que você é bullish sobre o Brasil. Agora, convido o presidente da Qualcomm, Rafael Steinhäuser, para sua contribuição. Rafael. Muito obrigado, Ralph. É um prazer enorme estar aqui. A primeira vez que a Qualcomm participa desse evento. Agradeço muito pelo privilégio de poder estarmos aqui e também a todo o excelente trabalho que faz a CNI e o Grupo MEI, do qual agora também estamos participando, e eu pessoalmente, pelas iniciativas em busca de melhorar o contexto de inovação. A Qualcomm é uma empresa de San Diego, nasceu há 32 anos atrás e é hoje líder mundial em tecnologia wireless, com 2 unidades grandes de negócio. Uma é tecnologia pura, nós inventamos a tecnologia celular das últimas gerações de celular e, portanto, licenciamos a todos os fabricantes do mundo.
em tecnologia celular, e a outra unidade de negócio de semicondutores. Somos agora um dos 3 principais fabricantes de semicondutores do mundo, sobretudo número 1 em semicondutores para a indústria móvel. Eu vou falar de 3 assuntos rapidamente no tempo que eu tenho. Um é sobre o contexto de inovação, o que eu acho que o contexto de inovação, o que eu acho que precisa para ter em um certo país um contexto favorável para a inovação. Vou falar um pouquinho sobre a Qualcomm e nossa experiência com inovação e ao mundo da tecnologia móvel, e vou falar sobre nossa experiência no Brasil e nosso comprometimento com o Brasil em inovação. Primeiro, o contexto, acho que tem vários fatores, falamos o dia inteiro aqui de contexto favorável para a inovação. No meu ver, e na nossa área específica de alta tecnologia, tudo começa, e já foi dito hoje também, pelo comprometimento público a inovação em vários âmbitos. O primeiro deles é o âmbito das políticas públicas. Como país, como nação, vimos vários exemplos ao longo das últimas décadas de nações que tinham poucos recursos e, no entanto, se tornaram grandes potências de inovação, como é o caso de Israel, com o programa que eles fizeram a partir dos anos 80, de matchmaking de investimentos, ou a Irlanda, que conseguiu atrair grandes gigantes da tecnologia, a Singapura, que era uma ilha com muito poucos recursos e hoje se tornou no hub mundial de logística, Taiwan, que também criou clusters de tecnologia, oferecendo terra, oferecendo financiamento, etc. E esses países todos conseguiram prosperar muito bem. Acho que o Brasil também precisaria de uma política pública focada, clara nesse sentido, que ainda não tem. Por sorte, o MEI, a CNI e outras instituições se ajudam nesse sentido. Segundo, é âmbito regulatório, um âmbito importantíssimo, com estabilidade no nosso setor em particular. A matéria-prima é o espectro radioelétrico. O Brasil alocou bastante espectro, 800 MHz, no entanto é pouco. A ITU, o Organismo Mundial de Telecomunicações, recomenda 1.2 GB e muitos países já têm 2 GB, nós temos apenas 800 MHz. Por outra parte, todas as novas tecnologias que vêm por aí precisam de uma regulação importante, por exemplo, o carro autônomo, mas também o âmbito de drones, e drones serve para a agricultura de precisão, e o Brasil acaba de lançar uma regulação muito próspera, muito boa para drones, talvez uma das mais favoráveis no mundo, feita pela ANAC há um mês atrás, e isso também ajuda, obviamente, a investimentos na área da regulação. A outra é a defesa da propriedade intelectual, o direito da propriedade intelectual. Nesse sentido, o Brasil tem muito desafio. Nossa Qualcomm já fez pedidos de patentes por 5.243 patentes nos últimos pouco mais de 20 anos. Foram concedidas dessas 5.243, apenas 290, e a última que saiu, concedida uma semana atrás, data o pedido de 15 anos atrás, 2002. Imaginem que uma tecnologia que cada 10 anos se renova, a geração do celular, 15 anos é muito ruim. O Brasil deixa de ganhar muito dinheiro, deixa de ganhar investimentos diretos no país, porque o âmbito regulatório, o âmbito da defesa da propriedade intelectual não é sólida. Temos um segundo âmbito, que é a redução das barreiras de adoção de inovação ou o favorecimento à adoção de inovação. Alguns exemplos bons do Brasil, por exemplo, a Lei do Bem, que ajudou muito a que o Brasil avançasse no mundo do PC primeiro e nos últimos anos do smartphone. Um outro exemplo de algo que está se cozinhando no Brasil agora, e eu acho que tem muito potencial enorme para talvez posicionar o Brasil numa área estratégica de futuro como pivô no mundo, e o mundo de IoT, Internet of Things, já que o Brasil decidiu criar uma política nacional de IoT que será dada a conhecer pública no mês de setembro, em poucos meses, e IoT é novo no mundo inteiro, então por que não pensar que IoT, cuja demanda no Brasil é grande por ser um país continental, possa vir ser uma tecnologia âncora do Brasil, para o Brasil e para o mundo. Outra área é a área da educação, já foi mencionado aqui pelo Vinícius. Tem algumas coisas importantíssimas, como, por exemplo, o estímulo ao interesse pelas matérias de tecnologia, STEM, nas escolas. Não temos muitas estudantes e profissionais nas áreas de engenharia, nas áreas de tecnologia de base.
e precisamos disso. Também a educação universitária precisa ser importante, boa, não só nas áreas aplicativas, como disse Vinícius, mas também nas áreas de hardware. Aí temos mais dificuldade aqui no Brasil. E, por último, R&D, pesquisa e desenvolvimento, se investir muito pouco. Tem países como Israel, que está em 3, 4, 5% do PIB, aqui no Brasil em torno de 1%, é muito pouco investimento público e privado em R&D. O último tema nesse sentido, os mercados de capital. Também lá acredito que precisamos de mais opções. No early stage, então, entre o Angel e o VC, temos poucas opções aqui no Brasil. O VC melhorou bastante, mas não temos muitas opções de exit. Temos algumas empresas que estão crescendo muito bem, caso da Nubank, caso da 99, que recebeu 2 vezes investimento de $100 milhões apenas este ano, e foi criada apenas há 3 anos atrás, mas ainda temos por crescer. E, por último, também não observamos muitos unicórnios, empresas que crescem muito, aí fazem IPOs ou crescem acima de $1 bilhão. Comparado com a Argentina tem 3 unicórnios, o Brasil não tem nenhum. Talvez um dos motivos é que a Argentina, por ser um país menor, sempre visa criar empresas que tenham transcendência transnacional. E o Brasil, por ser um país maior, em no geral as empresas olham mais para o país em si, para o mercado do Brasil. Falar um pouquinho da Qualcomm, e Ralph, por favor, me interrompe quando eu me entusiasmo com os temas e também me passo o tempo, mas a Qualcomm é uma empresa que vive da inovação, ela tem isso no DNA. Nós fomos criados há 32 anos atrás e provocamos desde então o mundo com inovação no mundo da telefonia móvel ou da tecnologia móvel, que por sorte cresceu muito, transformou a nossa vida inteiramente e, portanto, a Qualcomm cresceu também muito. A Qualcomm detém a maior quantidade de patentes da 3ª e da 4ª geração de telefonia celular, uma a cada 10 anos, eu disse, a 3ª nos anos de 2000, a 4ª em 2010, e está por chegar a 5ª geração agora, em 2019, as primeiras implantações comerciais da 5ª geração. Estamos em 3G, então, saindo da 4ª, entrando na 5ª, agora 2 tecnologias fundamentais, nas quais a Qualcomm está muito envolvida, de disrupção para o futuro, a computação visual, augmented reality, virtual reality, indo agora para algo que chama extended reality, que não é só a realidade virtual a partir da visão gerada virtualmente, mas também de outros sensos, como, por exemplo, colocar luvas que nos permitem tocar, mover, mexer e nos conectar com pessoas distantes em outros lugares do mundo, familiares, amigos, ou compartilhar uma experiência, por exemplo, andar de bicicleta e que outras pessoas possam ver tudo o que nós vemos 360 graus. A outra tecnologia é o derivativo ou um subset da inteligência artificial e de machine learning, que se chama deep learning, e que agora é possível de ser feita no telefone celular também. Então vemos que a inteligência artificial não só é uma questão de grandes farms de servidores, mas também que é possível de fazer deep learning no celular e abrindo N oportunidades de experiências de entretenimento, de diagnóstico médico, por exemplo, experiências de extended reality, de segurança, de detecção de objetos, obstacle avoidance, coisas que são precisas para drones, para carros autônomos, etc. Entrando, então, falei na 5ª geração, em 2019, com 3 grandes diferenciais sobre as gerações anteriores de celular. A primeira é uma banda larga amplificada, com muito mais banda e com um tempo de latência muito menor. A segunda é que vamos ter a possibilidade de ter aplicações de missão crítica, por exemplo, o automóvel sem condutor. E a terceira é algo que chamamos de Massive Internet, ou Internet of Things, que vai trazer a possibilidade não só de nos comunicarmos à internet,
a nuvem, mas também de comunicar-nos com todos os objetos que estão em volta de nós e todos os objetos entre si. Grande revolução que vem por aí pela frente. Falar um pouquinho da Qualcomm, por último, um minuto. Nós estamos comprometidos com a inovação no Brasil, não só a partir da nossa participação, como nesses fóruns aqui, mas também de 4 iniciativas que vou mencionar brevemente. Uma, estamos negociando com o governo brasileiro a criação de um joint venture para o desenvolvimento e a fabricação de semicondutores de alta densidade. Esperamos que até o fim do ano possamos fechar esse joint venture e trazer essa tecnologia vital para o Brasil, ao Brasil. A segunda no âmbito da agricultura de precisão, justamente trabalhando com a Embrapa, empresa que nos orgulha muito em tecnologia de drones. A terceira na área de ventures, nós temos uma plataforma de ventures e nós fomos em 2015 e 2016 a maior corporate ventures da América Latina em número de investimentos, e a última é uma iniciativa que se chama Wireless Reach, que é uma iniciativa sem fins lucrativos e que trabalha também no Brasil nos âmbitos de educação, de saúde e de desenvolvimento social. Com isso, devolvo a palavra a Ralph. Muitíssimo obrigado. Muito obrigado, Rafael, por essa super interessante colocação. Temos ainda um pouco de tempo e gostaria de colocar algumas perguntas para cada um de vocês, e gostaria, nesse caso, começar com o Vinícius. Vinícius, aumentar o nível de internacionalização, de que também vocês falaram, das empresas, é um dos caminhos reconhecidos para estimular a inovação. De que maneira as políticas públicas e o ambiente regulatório podem criar oportunidades para essa trajetória? Então, que bom que você colocou nessa perspectiva da internacionalização, porque normalmente se imagina apenas a perspectiva da exportação, né? Nós temos um desafio, os pequenos negócios participam muito pouco, né, da exportação brasileira, em torno de 1%, 0,8%, 1% do volume exportado, um número muito reduzido das empresas que se enquadram no super simples, em torno de 8 mil, e ainda com baixíssima agregação de valor nessa pauta. As empresas que tentaram se internacionalizar exportando, 70% delas desistem a partir da primeira operação, porque temos ainda um contexto externo às empresas, por mais que elas inovem, que é adverso, né? E nós estamos trabalhando com o Ministério das Relações Exteriores, com a Apex, com a Receita Federal e outros órgãos, para poder ter um alinhamento de procedimentos, inclusive porque nós temos um conjunto grande sobre posições de normativos, etc., para que a gente possa avançar na internacionalização via exportação. A internacionalização pressupõe uma capacidade logística também. Temos dificuldades de pequenos negócios, portanto, estamos trabalhando também com operadores logísticos internacionais, agora experimentando numa relação mais bilateral com a Argentina, e tentando integrar esses agentes do nosso lado com os russos, né, combinando com os argentinos e depois numa perspectiva ampliada. Essa facilitação aduaneira é fundamental para que esse que é um dos movimentos de internacionalização via exportação aconteça. Mas o tema trazido aqui, você vê uma empresa como a Qualcomm, que fez mais de 4 mil pedidos, né, de propriedade intelectual, só obteve em torno de 5%, mesmo assim, anos e anos depois. Para uma pequena empresa que tenha esse movimento de internacionalização, assim como aconteceu com empresas de Israel, China, Índia, Coreia do Sul, o movimento requer que você tenha uma estratégia de proteção da sua tecnologia, do seu processo, e, portanto, mais uma dificuldade nós encontramos. Então, do ponto de vista das políticas públicas, enfrentar esses desafios, né? Se, por um lado, falamos das dificuldades para a pequena empresa inovar, de nada adianta ela ter um produto, um serviço inovador, se, por outro lado, vamos encontrar barreiras ainda muito grandes, inclusive do ponto de vista da sua relação de aproximação com cadeias de valor global. Eu acredito que é uma das melhores vias, a nossa experiência de encadeamentos produtivos demonstram,
porque aqui é internacionalizar-se dentro do nosso próprio mercado. Na medida em que uma pequena empresa trabalhada por nós consegue virar um fornecedor de uma Petrobras, de uma Gerdau, por exemplo, ela está atingindo padrões globais, né, quando ela se torna um fornecedor de uma Qualcomm ou de uma BASF, assim como outras empresas que nós podemos inseri-las, elas de imediato já adquirem um padrão competitivo internacional, porque vocês são empresas reguladas nesse mercado internacional e, portanto, com padrões internacionais de competitividade. Eu acredito que essas são duas vias muito urgentes de serem trabalhadas dentro da agenda de inovação do país. Perfeito, muito obrigado, Vinícius. E eu posso dizer que sim, nós também como empresa estamos tendo muitas parcerias também com pequenas, médias empresas, em muitas diferentes áreas, e acho que é algo muito importante. Não só para eles, mas também para nós, porque nós também estamos aprendendo todo dia. Segunda pergunta aqui para Débora. Débora, direcionar a inovação e a pesquisa para encontrar soluções específicas para grandes desafios nacionais parece um caminho para avançar na resolução de problemas em áreas críticas. Você mesmo também mencionou o tema da agricultura. Como poderíamos trilhar esse caminho de maneira ágil, produtiva, e quais critérios utilizar para definir prioridades? Quais áreas você identifica como grandes oportunidades? Well, I have to build on something you said so brilliantly about Qualcomm's leadership and the things they've accomplished in telecommunications, because your founder, Irwin Jacobs, who has been a longstanding member of the U.S. Council on Competitiveness, tells a wonderful story of how Qualcomm was founded from Linkabit, which was a small startup serving communications for the U.S. Navy in San Diego. And I have two sons who serve in the U.S. Navy, so I'm very happy about that. But that's a very good example of how a major global enterprise such as Qualcomm had its start as a startup, actually providing a solution to a government need, in this case communication with the Navy, and then went on. And of course, global positioning service and the internet and all those things that have enabled this new world of autonomy had a lot of its start in our federal investments in R&D, and particularly on the defense side. But the example I would like to share, because I think it's a huge opportunity for collaboration between the US and Brazil and other countries, is around the whole cybersecurity infrastructure that's essential to enable this Internet of everything, autonomy, AI, and all. Because we're very, very vulnerable now. I have the honor to serve on the Commission for the Theft of American Intellectual Property that's chaired by former Governor John Huntsman and retired Admiral Dennis Blair. And to give you one little statistic that's very shocking but true, we did very conservative research that if China implemented existing intellectual property laws they have on their books, the U.S. economy would have $1.3 trillion more. Now, what came out of this study is that China, and not just China, but I have to say China's a major player in this, they are using very sophisticated cybersecurity attacks for precisional taking out of IP, and virtually every major U.S. corporation has been affected by this. So if we're going to move into this brave new world that we heard about this morning and that we want to reach, we have to have a new generation of capabilities in cybersecurity. And it can't just be the software solution, it's going to be in the hardware. So one of the areas that we have been asked to play a leadership role in the United States is, with Department of Energy and the Department of Defense and with our members, is this whole challenge of extending Moore's Law, moving beyond Moore's Law. I was thrilled to hear that Qualcomm's investing here in Brazil in next generation semiconductors. We have to have that capability. And maybe one area also for collaboration between our countries is to set up a facility for trusted electronics to ensure that the electronics that are coming into all these devices don't actually have embedded cybersecurity things that are very, very pernicious. So that's one area
that has a huge need for our economy, for the government, requires public-private partnership, requires investment, requires global collaboration. And unless we solve and make progress in that, we're not going to see the future that we articulated today through Peter Diamante's brilliant presentation. Thank you very much. Deborah, I think the topic of cybersecurity would give us enough material for another Congress here, but passing one question to Rafael. So, muitas vezes, Rafael, a visão de curto prazo preenche a agenda de atuação da grande maioria das empresas e como poderíamos superar as restrições de curto prazo a reafirmar os nossos compromissos com a inovação e o crescimento sustentável de longo prazo e quais ações devem ser priorizadas na agenda de inovação considerando as restrições orçamentárias? Eu acho que a questão de inovação é uma questão de cultura, de base. Não? Se você não tem cultura de inovação, difícil que a empresa seja inovadora. O Dr. Jacobs fundou a nossa empresa, como foi mencionado aqui pela Débora um minuto atrás, há 32 anos atrás, já com essa visão. Vamos criar uma empresa inovadora, com DNA inovador, e isso, algumas características. Primeiro, investir pesado em inovação, em pesquisa e desenvolvimento. Nós investimos 20% de nossa receita em pesquisa e desenvolvimento, muito mais que a grande maioria das outras empresas, até agora 50 bilhões de dólares, focada num tema só. Então você tem que saber em que você é bom. Nosso tema é a comunicação celular, a comunicação wireless. Você tem que ter uma política de recursos humanos acorde com ela, tratar os funcionários como o maior valor que tem a empresa, claro. Você tem que ter a capacidade de crescer. O mundo muda o tempo todo, orgânica e inorganicamente, através de pesquisa interna ou através de colaboração ou aquisição. Nós acabamos de fazer uma aquisição, estamos fazendo uma aquisição de uma empresa que chama NXP, por 47 bilhões de dólares em caixa, e essa aquisição vai ser aprovada pelas distintas entidades regulatórias do mundo até o fim desse ano. E você precisa ter também apetite ao risco, então permitir que os funcionários, que os grupos, que as unidades de negócio possam apostar em tecnologias ou em novas formas de comercialização ou do que for, sem ser punida se esse projeto não for em frente, porque sempre há um risco em qualquer inovação. E acho que esses são os elementos fundamentais. Um último detalhe que eu acho que falta aqui um pouco no Brasil é que o tema da tecnologia não é uma área de serviço, uma área de TI, vou pedir algum serviço, não. Tecnologia é tão fundamental hoje para tudo que nós fazemos na vida, para todas as áreas de trabalho, de serviço, de produto que nós temos hoje em dia, que tem que estar na agenda dos executivos máximos da empresa e não ser apenas um elemento ou uma área de serviço da empresa. Muito obrigado, Ralf. Muito obrigado, Rafael. O tempo está correndo e acho que vamos encerrar, mas para encerrarmos, gostaria que cada um de vocês faria um breve comentário sobre o aprendizado aqui dessa sessão para compartilhar aqui com os colegas. Débora, você gostaria de começar? What I've really learned today and in our discussion is that it's beginning here in Brazil, but it really needs to accelerate, is to forge the strategic win-win relationships between the large global enterprises and the smaller entrepreneurial businesses and see how these can be knit together. And one asset that Brazil has is the Brazilian National Economic Development Bank and FINEP to be able to invest in this area in the United States we refer to as the Valley of Death, where venture capital doesn't take the scale up. They can do scale-up investments here in a way that's a real powerful tool. So I think that's something that, if it's accelerated, could really make a difference. Thank you very much, Rafael. Thank you, Ralf. Eu
acho que fica evidente que o tema de inovação não é um tema de uma entidade só, de uma empresa só, de um segmento só. Acho que nós temos que abraçar a causa como uma agenda fundamental de desenvolvimento econômico e social do país, em todos os que estamos aqui nesse painel, desde as instituições como o SEBRAE, que visam a melhoria da pequena e média empresa, até instituições globais, como as nossas duas, Ralph, até instituições que promovem o tema de inovação em si, até o CNI, o BNDES, o governo, todas as entidades que têm a ver com isso. Acho que é uma questão de colaboração, de alinhar esforços e de levar essa agenda à frente coletivamente e sinergicamente. Obrigado. Muito obrigado. Vinícius? Bom, para mim, em que pese a gente está vivendo uma das piores crises da nossa história, do ponto de vista econômico, do ponto de vista político, né, e os desafios que isso implica para os empreendedores, para os empresários, para o cidadão brasileiro, né, a esperança é de que nós consigamos superar essa crise com essa agenda da inovação finalmente abraçada no nível mais estratégico do país. Esse esforço que a MEI faz é fundamental para que a gente consiga buscar mais alianças. E, nesse sentido, eu conversava hoje com a minha colega diretora Luísa Menezes, acho que o grande esforço da MEI é de ampliar a cross-sectors, por além simplesmente da agenda da indústria, mas envolver outros setores, porque nós vivemos uma era de manoservices, de agroindústria, portanto, estamos com um desafio comum dos diversos setores da economia, e a aprendizagem que a MEI traz é fundamental para que a gente encontre essa agenda pós-crise e consigamos finalmente colocar o Brasil no rumo certo. Por outro, em que pese um mundo amedrontador, né, que o Peter nos apresentou aqui, muitos eu via no almoço, uau, esse mundo vai destruir todo mundo. Isso vai destruir nossos negócios, vai destruir até as instituições, porque está implicando ali desmaterializar, está implicando desintermediar. A nossa própria instituição se sente ameaçada. Nós tivemos 45 anos em que nós dominamos o conhecimento, os saberes sobre a pequena empresa. Cada vez mais as plataformas, os ecossistemas difundiram os saberes que nós sabemos e, portanto, se nós não nos prepararmos para essa transformação, nós ficaremos para trás e nos tornaremos irrelevantes. Portanto, essa transformação, apesar de toda ameaça, ela apresenta muita luz, muita oportunidade para todos nós nos transformarmos, o país, o Brasil, que precisa integrar ainda milhões de brasileiros nessa agenda produtiva, econômica, etc. E, por fim, cada vez mais eu vejo aquilo que foi um sonho lá atrás de muitos nós, no SEBRAE, de colocar a agenda da pequena empresa na principal agenda de desenvolvimento do país. Eu vejo hoje estar aqui ladeado por duas mega empresas como a Qualcomm e a BASF, assim como em outros fóruns em que grandes empresas reconhecem que sim, a pequena empresa é fundamental para o esforço de melhoria da competitividade sistêmica dos seus negócios e da economia brasileira. Eu saí daqui muito motivado e feliz. Muito obrigado, Vinícius. Eu acho que com certeza poderíamos continuar falando sobre esse tema tão interessante. Comentário, não? Acho que mostrei a posição do Brasil nesse famoso índice global de inovação não é bom, mas o que eu vou trazer para casa aqui é um mundo de oportunidades aqui para melhorar essa posição. Acho que isso é bem importante. Gostaria também agradecer a CNI e a MEI pela super oportunidade e também pedir uma salva de palmas para os palestrantes aqui. Muito obrigado e